BASF. We create chemistry. As principais culturas do Rio Grande do Sul também foram as mais atingidas pela estiagem. No caso da soja, a perda de produtividade é de cerca de 30%, enquanto no milho se aproxima de 40%. Os dados foram divulgados pela Emater no Expo Direto Cotrijal. Comparativamente à safra dos últimos 10 anos, ela não é a safra mais prejudicada, mas ela está entre o grupo das colheitas com maior prejuízo decorrente da estiagem. Então, deverá ficar entre as últimas 10 safras, deverá ficar por volta da 8ª posição, do 8º lugar. E apesar de não ser a pior, né, a gente já vem de uma sequência de estiagens. Como que fica a situação financeira, econômica dos produtores nesse cenário? Essa é a parte mais sensível e uma das consequências maiores que a estiagem nos traz é que o produtor sofre, o produtor acaba tendo prejuízos, tudo aquilo que ele lança como expectativa inicial de colheita, imaginando e esperando que o tempo se comporte de forma adequada para ter uma safra cheia, ele acaba tendo então prejuízos que repercutem principalmente na questão financeira e repercutem, por exemplo, em honrar compromissos com os agentes financeiros, de ter que reprogramar o pagamento de dívidas ou de ter que retardar a troca de equipamentos, enfim, uma série de decorrências que vêm prejuízos não só para o produtor, mas também para os municípios onde a estiagem ela é existente, para o estado do Rio Grande do Sul como perda de arrecadação. Então existem prejuízos de ordem econômica, de ordem ambiental também que são significativos. E a gente vê, o senhor ressaltou muito isso, que houve essa diferença, né, irregularidade das chuvas entre regiões, até mesmo dentro de um mesmo município. Como isso se reflete nos números? Isso é uma observação importante, né, porque o comportamento das chuvas nessa safra, nós tivemos relatos de municípios que dentro do mesmo município ocorreram boas chuvas, com desenvoltura razoável das culturas, dos cultivos, e também no mesmo município desenvolvimento com bastante prejuízo pela falta de chuva. Então o que a gente diz? Houve uma heterogeneidade muito significativa da ocorrência das chuvas em municípios, em regiões e no comportamento da região do estado maior produtor, da fração maior produtora do estado, aí sim foi mais significativa a inocorrência da chuva. A região que sofreu mais com a falta de chuvas também é a região que tem a maior produção, né? Quais são os efeitos dessa relação? A falta de chuva ela foi muito expressiva na região de Santa Maria, na região de Juí, na região de Santa Rosa, na região de Bagé. E essa relação com a falta de chuva, ela tem uma relação direta com a falta, com a dificuldade da cultura se desenvolver. Então, à medida que a cultura precisou de água para o seu desenvolvimento, para encher grão, para fazer floração, para formar massa verde, ela entrou em estresse hídrico e a maioria das lavouras tiveram esse prejuízo bastante significativo. E tem a questão da área também, né? Nós observamos uma redução, inclusive, da área de soja, mesmo tendo preços interessantes, mesmo sendo já uma cultura bem estabelecida. Por que isso ocorreu? Quais foram as causas? E na próxima safra, deve seguir essa tendência? O que pode ocorrer? A área sempre, historicamente, ela se mantém dentro de um patamar que ocorrem variações, como aconteceu nos números que foram apresentados, uma pequena redução de área em razão por exemplo, na cultura da soja, foi em razão da previsibilidade de que haveria uma forte tendência de ocorrer estiagem e também na hora que os agricultores passaram a fazer a semeadura da soja, as condições climáticas não estavam adequadas por duas razões. A questão do frio, o clima ainda estava frio, não a ponto suficiente de promover uma boa germinação da semente e muitas lavouras elas estavam com dificuldade hídrica de que se ocorresse a semeadura naquele ponto sem umidade suficiente, haveria problemas de germinação também. Então isso fez com que houvesse, em relação a outras safras, houvesse um retardamento de pelo menos 2 semanas aí no plantio, o que repercute o que existe agora, né? Comparativamente a anos anteriores,
nós estávamos com 3, 4% até de lavouras de soja colhidas nesse período. Hoje nós estamos iniciando com algumas lavouras sendo colhidas, mas talvez não atinja 1% nesse período, exatamente nesse período que nós estamos agora. É um reflexo do que ocorreu lá no início da implantação da cultura, de que os agricultores foram obrigados a fazer o retardamento do plantio. Falando nisso, nós estamos então com a colheita começando, né? E as chuvas voltando também. Qual que é a expectativa para todo esse processo aqui no estado e para os resultados finais? Essa é a pergunta boa porque ela traz um alento, né? O retorno das chuvas, e graças a Deus ocorre nesse período da Expo Direto também, nos traz assim um alento bastante grande, porque aquelas lavouras que foram plantadas mais cedo e que tiveram o prejuízo da estiagem implantado, elas vão ter mais dificuldade de fazer a sua recuperação, porque elas já estão entrando em fase final, em fase de maturação. Existe uma fração de lavoura muito significativa também, que estão em período de desenvolvimento vegetativo, de enchimento de grãos e de formação da parte verde da planta ainda. Então, como a soja é uma cultura bastante resiliente, aqueles prejuízos que não foram instalados ainda como nos primeiros cultivos, é possível que uma parte seja recuperado, né? Talvez não todo, porque a falta da água ela já começa a prejudicar desde o início, desde a germinação até o período de colheita praticamente. Ela prejudica a floração, ela prejudica a formação de vagens, ela prejudica as vagens que a planta vai segurar, o número de grãos que permanece na vagem. Então é uma série de fatores que, muito embora o aspecto visual da planta seja bonito, ela tem que apresentar também no aspecto produtivo. Mas há um cenário assim de alento e um cenário positivo para muitas lavouras que estão em fase de desenvolvimento vegetativo e que possivelmente estancará o prejuízo se imaginado que não tivesse chuva. Os agricultores estão bem tecnificados, com bons equipamentos. Hoje a colheita no estado do Rio Grande do Sul ela se dá de forma muito rápida, porque o avanço tecnológico na pequena propriedade, na média, na grande propriedade, ele é bastante expressivo e ele tem capacidade, o agricultor, de tendo ponto de colheita adequado, fazer uma colheita bastante rápida. Então o agricultor faz frente a essas, mas tem questões do tempo que às vezes assim são imprevisíveis e a gente não sabe o que pode acontecer. Poderá haver alguma lavoura que tenha algum prejuízo, mas vamos torcer que não ocorra essa tendência. Eu conversei com o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, que nos explicou um pouco sobre como decorreu a safra de verão neste ano aqui no Rio Grande do Sul e também as estimativas para o final desse ciclo. BASF. We create chemistry.